amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Neste vídeo nós vamos continuar a nossa playlist Partilha. E nós vamos falar sobre as 7 frases de Jesus na cruz. Mas antes vamos apresentar. Eu sou o Marcos, da equipe Revista Católica. Eu estou aqui mais presente no canal. Mas também nós temos o João, que também é membro do revistacatólica.com e já apareceu aqui outras vezes. E aí, pessoal, beleza? Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos e espero que vocês possam aproveitar bem esse trabalho que a gente preparou para vocês hoje. E João, a gente pode começar com a seguinte pergunta: por que a gente está fazendo um vídeo para conversarmos sobre as 7 frases de Jesus na cruz? Qual a importância desse vídeo? Marcos, assim, é importante a gente ver que Jesus estava já entregue para a morte, né? Então, eram os últimos instantes dele. Imagina você, se você tem a possibilidade, né? Você vê que você está morrendo e você tem a possibilidade de ainda falar alguma coisa. O que você gostaria de falar, né? Se você soubesse, minha vida, eu tenho aqui mais 1 ou 2 horas de vida. Então, o que eu vou falar nesse momento? Talvez você vai estar guardando no seu coração as coisas mais importantes que você tem para falar. Ao longo da sua vida, tudo que você fez, tudo que você tentou ensinar, tudo que você tentou demonstrar para as pessoas, você vai tentar levar essa informação, essa mensagem que possa resumir a sua vida, tipo, né? uma síntese, né? É o momento crucial da existência humana de Jesus, né? A síntese do anúncio do Evangelho. Nós podemos falar até que as 7 últimas palavras do Senhor Jesus na cruz, nós poderíamos falar também que seria o último sermão de Jesus. Porque se nós, como nós vamos pegar aqui, ele vai falar essas 7 palavras, essas 7 palavras praticamente resumem de forma muito bela. É o próprio Deus que está falando. O próprio Deus falando de toda a sua missão salvífica, de toda a sua missão evangélica, apostólica. Então, assim, é muito bacana e tem muita coisa legal que as pessoas não conhecem, né? E tem a necessidade de conhecer. É importante a gente compreender o porquê do sacrifício. O porquê do sacrifício que o Senhor oferece para a nossa salvação, né? No princípio, esse sacrifício era feito com animais. Deus aceitava esse sacrifício de animais e em diversos momentos na Sagrada Escritura a gente vai ver esses sacrifícios acontecendo, que poderiam ser para purificação, para o arrependimento dos pecados, era oferecido em holocausto a Deus, e isso vai acontecer com Moisés, vai acontecer de uma forma simbólica também com Abraão, quando ele vai oferecer Isaac e vai oferecer, depois vai aparecer o Cordeiro, né? Isso está espalhado no Antigo Testamento. Exatamente. Né? Essa ideia da aliança com Deus e vamos dizer assim, a possibilidade do homem retornar a Deus se sacrificando, dando algo, né? Algo de mais valioso, né? Exatamente. Esses sacrifícios que ocorriam, eles tinham o seu significado, eles tinham o seu propósito. Esse propósito era aceito por Deus, Pai. No entanto, esse sacrifício ainda não livrava o homem da sua culpa original. Esse sacrifício não trazia a salvação para o homem, a salvação definitiva para o homem. Mas isso é inventado pela gente? Não, de forma alguma. Isso está na palavra, inclusive, né? Está na palavra. Era necessário que fosse feita essa aliança definitiva, né? Nós lermos lá no livro de Hebreus, principalmente o versículo 9, 22, que vai nos falar que sem o derramamento do sangue não há o perdão, sem o derramamento do sangue não há remissão. Então a gente vai entender principalmente o quê? Vamos pensar em Deus, né? Deus, ele vem oferecer um sacrifício para a salvação do homem. Mas Deus, ele não tem um corpo material. Então, ele se encarna, se faz homem, para que ele possa derramar esse sangue para a salvação do homem. Olha só, ele sendo Deus, ele se rebaixa de forma humilde, se encarna, se torna um homem, para que ele tenha esse sangue para derramar para a salvação do homem. Se rebaixa a natureza humana e mostra que amar é dar a vida pelo irmão. Exatamente. Né? E de forma incondicional. Isso está em Hebreus 9, 22. Não existe perdão sem o derramamento do sangue.
E aí vale a pena a gente não só ler para que a gente possa fazer uma boa introdução para tudo que nós vamos falar aqui, a gente fazer uma pequena leitura aqui do Hebreus 9, né, a carta de São Paulo aos Hebreus, do capítulo 9, mas a partir do versículo 19 até o versículo 28. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã escarlate e sopo. Aspergiu com sangue, não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Está lá em Êxodo 24:8. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem a efusão do sangue não há perdão. Então, por isso que nós iniciamos falando que não existiria o perdão sem o derramamento do sangue. A frase está na Bíblia, isso, na frase perfeita. Sem efusão de sangue não há perdão. Exatamente. Isso vai nos lembrar, inclusive, a necessidade do sacrifício do homem-Deus por nós, né? Exatamente. Que já existia essa pré-figuração, existia desde o Antigo Testamento exatamente esse sacrifício, que vai ser atualizado, vai ser aperfeiçoado, vai ser levado à perfeição, na verdade, pelo derramamento do sangue. Por isso que Jesus vai dizer que ele é a nova e eterna aliança. Exatamente. É definitiva, perfeita. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por homens, por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Aqui vale a gente fazer uma pequena pausa, por quê? Porque o sacrifício, antigamente, eram feitos pelos sacerdotes, que eles entravam no santuário e faziam e ofereciam esse sacrifício. Só que esse sacrifício era repetido a cada ano. E não de uma forma imperfeita, de uma forma que não imperfeita. purificava. Então, o que a leitura da carta de São Paulo está nos falando aqui é que o Cristo, ele não entra num tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele vai adentrar o próprio céu, oferecendo o seu sacrifício perfeito para a salvação dos homens. E essa passagem, ela não está no Antigo Testamento, ela já está em Hebreus, já passou os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, podemos dizer assim que é a conclusão de todo esse entendimento. Isso vai mudar. Não, isso já está no Novo Testamento, concluindo o entendimento desse sacrifício redentor de Jesus. Exatamente. Né? E se a gente continuar ainda, vai falar assim, e não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo como pontífice, que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém do razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Se a gente for continuar falando sobre São Paulo, ele também vai nos falar que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem vai entrar a salvação, que é feito através do sacrifício de Cristo, que derrama o seu sangue para a salvação do homem. E é importante a gente deixar isso bem claro, que na Igreja Católica, na celebração da Eucaristia, não se repete o sacrifício, esse sacrifício redentor de Jesus. Esse sacrifício é único. Infelizmente, temos alguns irmãos protestantes que até às vezes colocam essa dúvida nos comentários dos nossos vídeos. E inclusive nós já temos vídeos sobre isso, vou deixar os links na descrição, sobre essa questão do sacrifício que está na Eucaristia. O sacrifício de Jesus na cruz não se repete, ele é apenas atualizado. Ele é único, ele é apenas atualizado. O que se repete é a última ceia realizada por Jesus. Exatamente. Né, antes de ir para a cruz. Mas o sacrifício de Jesus ele é atualizado em toda a missa, o que a gente chama de mistério da fé. Mas
que está completamente conexo com aquilo que o próprio Jesus ensinou quando disse fazer isto em minha memória. E aí, sobre essa questão da memória, qual é a memória que ele falava? Ele lembrava da memória anamnética, aquela que torna presente, não aquela que é um simples teatro, lembrança. é uma simples lembrança teatral. Mas isso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo que nós já fizemos no canal. E a primeira frase vai ser: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu penso, Marcos, que com essa frase, o próprio Senhor Jesus, ele nos dá um novo mandamento. Ou, na verdade, ele reforça o mandamento no qual ele passou pela terra, passou pelos seus apóstolos, passou pelo povo ensinando. E qual é esse mandamento? Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Como eu vos amei. Né? E a gente vê que é a lei de ouro do cristão, né? Sim. Isso está nas Bem-aventuranças e está no Pai Nosso. Né? Sim, exatamente. É bacana a gente ver que o próprio Senhor Jesus, poderíamos nós pensar que o Sermão da Montanha, né, fosse uma utopia. Jesus, ele fala uma utopia quando ele diz: amai os seus inimigos, né? Perdoai quem lhe façam bem, orai por aqueles que vos perseguem. Então, assim, isso poderia ser utópico. Mas quando Jesus está na cruz, morrendo, sendo atacado, tendo sido espancado, chicoteado, humilhado, de todas as formas possíveis, concretizando, né, aquilo que ele ensinou, né? Ele concretiza exatamente aquilo que ele ensinou. Tens ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Não tem muito o que se falar. Tem que se ouvir essas palavras e tem que se ter a certeza que Jesus, nesse momento, ele está colocando em prática e mostrando para nós como deve ser esse amor. Esse amor que vai até as últimas consequências. Esse amor que foi até as últimas consequências, que é a cruz. E a demonstração desse amor que é: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E que é concretizado naquilo que a gente falou, a lei do ouro do cristão, que, como está no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, como está na Bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então, toda esta primeira frase está exatamente nessa dinâmica. Nessa dinâmica, exatamente. Eu tenho que ser bom, e na medida da minha misericórdia, na medida do meu amor, eu estarei demonstrando que eu sou misericordioso, que eu sou amoroso, que eu me configuro a Cristo de forma que eu seja merecedor desse céu. Né? Por isso que ele fala: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque ele está demonstrando ali o amor que perdoa até aqueles que são os algozes de Jesus. Ele perdoa inclusive aqueles que estão tirando-lhe a vida. Ele ora a Deus Pai, né? Nesse momento ele está orando a Deus Pai, pedindo, intercedendo pelos seus próprios algozes. E aí também vai falar uma dinâmica que existe em toda a confissão também, quando a gente vai fazer o nosso exame de consciência. Nós já falamos aqui em outros vídeos sobre isso, a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Está lá na primeira carta de João, se não me engano, no capítulo 5. Se não for, vou deixar aqui a passagem. O que diz exatamente? Que o pecado mortal é aquele que a pessoa sabe o que está fazendo. É matéria grave, tem pleno conhecimento e pleno consentimento. E o pecado leve é quando falta um desses elementos. Ou não tem matéria grave, ou a pessoa não está plenamente consciente daquilo, ou não está conhecendo plenamente aquilo que ela está fazendo. É exatamente o que Jesus fala de forma bem resumida. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, não há... só mesmo sendo o próprio Deus encarnado, né? Numa frase ele resume toda essa dinâmica de ser misericordioso, de procurar a salvação, de ter um amor gratuito que perdoa aquele que está lhe tirando a vida, e também a dinâmica da gravidade da gravidade de cada pecado, dependendo da nosso consentimento, do nosso conhecimento da gravidade ou não do pecado, né? Vale a pena a gente interpretar bem a frase no momento que ele fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que o estavam crucificando não o reconheceram como Deus. Exatamente. Então eles não reconheceram, e talvez não tivessem tido a
a revelação para tanto. Sim. Então Jesus já está dizendo por que eles serão perdoados. Sim, porque eles não sabem, né, que estão crucificando o Senhor da vida. E aí aquela passagem, Mateus 6,14, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Completamente conexo com esta primeira palavra de Jesus, né? E ainda tem uma parte que, se a gente for ver lá no Mateus do 45, do 43 ao 45, vale a gente ressaltar que no finalzinho ele vai falar assim, ó: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Então assim, quando você ora pelos seus inimigos, quando você perdoa os seus inimigos, quando você ama os seus inimigos, é isso que Jesus vai falar: deste modo sereis os filhos do vosso Pai, ou seja, que está no céu. Bem-aventurados quem for misericordioso, né, para com o Então Jesus primeiro dá o mandamento, primeiro ensina, embora a gente pode ver que todo o tempo, durante toda a vida de Jesus, ele trata as pessoas com amor, com sensibilidade, ensina isso no Sermão da Montanha, e depois, logo em seguida, ele, no momento da cruz, ele dá o exemplo de forma concreta, né? A gente pode falar assim. Ele ensina, ao falar, com ensina palavras e depois com atos. Com testemunho, né? Com o próprio testemunho. E isso também está em Mateus 18, 21, 22, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 é um número da perfeição. E o 10 indica quantidade. Então, 7 vezes 10... a perfeição vezes a quantidade, vezes de novo a perfeição. Então, o necessário, quantas vezes forem necessárias, você deve perdoar. Perdoar sempre, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para quem o Senhor Jesus fala essas palavras, né? Para o ladrão que estava à sua direita, para São Dimas, né? São Dimas. Nós podemos falar que São Dimas foi o primeiro santo canonizado por ninguém mais, porque pelo próprio Deus, né? Foi o primeiro a adentrar no céu com o próprio Senhor Jesus. E essa mais, a gente vai ficar aqui sendo redundante, né? Mais uma frase que resume muitas coisas. Mas a verdade é que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo: você não vai dormir depois da morte. Sim. Hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser uma alma penada. Não vai ser uma alma penada, ou seja, é contra a questão da consulta aos espíritos e também contra a questão, né, algumas denominações protestantes têm esse pensamento de que após a morte o santo celestial, ou seja, aquele que já está no céu, ele está dormindo até o juízo final. Não foi isso que Jesus acabou de falar. Sim. Ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando as pessoas que ainda acham isso, depois que leem isso. Sim. Depois que lê essa frase, porque às vezes a gente lê a frase e nem presta atenção. Mas depois que está aqui nesse vídeo, lendo isso, percebendo a nossa colocação, eu fico pensando nas pessoas imaginando Jesus dormindo ao lado de São Dimas. Uhum. Porque eles estarão dormindo? Não estarão. Várias passagens, inclusive vou deixar o link na descrição sobre esses vídeos sobre comunhão dos santos. Várias passagens, inclusive várias passagens confirmam que após a morte os santos celestiais estão intercedendo a Jesus Cristo por nós, estão vivos diante de Deus, louvando e adorando esse mesmo Senhor, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. E essa palavra, ela é cercada de muita coisa bonita, né? Em primeiro lugar, se a gente for ver Jesus, ele sendo Deus, ele, por humildade, ele vai cumprir uma profecia de Isaías, que está lá, 53:12, né? Que foi contada entre os malfeitores. Então a gente pode pensar que, por exemplo, estava acontecendo o julgamento lá de Jesus e, num determinado momento, Pilatos que vai oferecer para o povo: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E ele solta o Barrabás, o povo escolhe que Jesus seja crucificado, mantém isso. E do nada, se a gente for olhar na sequência de leitura, esses ladrões que apareceram, eles não estavam sendo contados, eles não tinham sido falados até o momento. Mas eles vão caminhando junto com Jesus para a cruz também, né? A gente vê ilustrações nos filmes, principalmente no filme do Mel Gibson, que é muito importante Paixão falar, de Cristo, da né? Paixão de Cristo, que foi baseado nas visões de Santa Caterine. Vale a pena a gente avaliar isso, porque ele foi colocado entre os malfeitores, ele sendo Deus.
Ele aceita isso. E a gente pode ainda pensar que, na verdade, esses malfeitores, esses ladrões que foram colocados com Jesus, eles serviram para exatamente aumentar ainda mais a humilhação de Jesus. Por quê? Porque Jesus, talvez, ele não fosse conhecido como malfeitor, mas aqueles que estavam lá eram conhecidos públicos, já deviam estar presos há muito tempo, cometeram crimes ali naquela comunidade. Então o povo conhecia. Ao colocar aos judeus e os romanos colocarem esses ladrões presos com Jesus, crucificados junto com Jesus, ele fala assim que Jesus é um daqueles malfeitores também. E vale ainda ressaltar que... É mais uma forma de humilhação. Né? E mais uma forma de humilhação. E principalmente quando a gente for ver que Jesus foi crucificado no meio, na parte mais alta, que era dada para quê? Como se fosse o maior como se fosse três, uma né? quadrilha, né? Seria uma quadrilha onde o chefão está no meio, entendeu? Então o maior dos criminosos estava colocado no meio. Então assim, olha só o que o próprio Senhor Jesus se submete. Mas Deus é aquele que tudo que ele faz é bom, e de tudo ele tira algo melhor. Mas Deus estando nessa posição, o próprio Senhor Jesus estando nessa posição, ele vai conseguir tirar uma coisa muito melhor, Marcos. Que é o quê? Se a gente for ver, a gente tinha um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. O ladrão da sua direita, ele, assim como a gente viu na passagem ainda agora, né? A primeira frase vai falar: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E não sabem o que fazem por causa de quê? Porque não reconheceram o Cristo como Deus. Exatamente. Mas naquele momento, o que estava acontecendo no coração do alguém Dimas? Reconhece, né? O Dimas, num determinado momento em que Jesus foi preso, ele deveria estar num calabouço lá, Jesus foi preso, ele observa isso, ele observa parte, de repente ouviu parte do julgamento, ouviu parte de toda a flagelação, ouviu todo o caminhar dele para o Calvário. Provavelmente ouviu falar dele, e naquele momento da cruz ali, ele reconhece, porque o outro malfeitor que está à sua esquerda vai falar para Jesus: você não é Deus? Então desce daqui da cruz e nos salva. E nesse momento Dimas, ele faz a primeira confissão, eu acho, né? Porque ele vai falar assim pro outro ladrão: você não reconhece que ele é um homem inocente? Nós somos culpados porque nós cometemos crimes, merecemos estar aqui. E isso eu vejo que Jesus deve ter ouvido aquilo ali e tocou profundamente no coração. Ele ficou feliz com aquilo porque ele se arrepende dos seus pecados. E o que Jesus quer é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E ele sendo um pecador, ele sendo um ladrão, ele reconhece isso e reconhece que Jesus é Deus. É o Senhor. Exatamente. E por que ele reconhece? Porque ele reconhece que Jesus não só é Deus, mas que Jesus também é um rei. Porque ele vai falar assim para Jesus: quando estiveres no teu reino, lembra de mim. É o juiz por quê? Porque ao dar a sentença para o Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, em algumas passagens no Evangelho, a gente vai lembrar daquela passagem onde ele vai colocar as suas ovelhas à direita e os bodes, né, os cabritos à esquerda, né? E para aqueles que estão à direita, ele vai falar: vindes benditos do meu Pai, tomai o local que é vosso, e as portas do céu se abrem. Mas tem um porquê, né? Ele não está predestinando, como os calvinistas achavam, né? Não está predestinando algumas pessoas para o céu e outras para o inferno. Não. Depende também da nossa adesão. E São Dimas mostra o seu arrependimento, a sua adesão a Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio e se arrependendo, né? Exatamente. Então ele fala para os da direita: vinde benditos de meu Pai. E fala para os que estão à esquerda, a gente pode falar o mau ladrão e o bom ladrão, que está à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, né? Eu não vos conheço, eu não tomo parte convosco. Isso mostra exatamente a dinâmica, principalmente do perdão de Deus, né? Ele sendo o justo juiz. E mostra pra gente também que enquanto nós estivermos vivos, Dimas, nos últimos momentos da sua vida, nos últimos instantes ali, ele se arrepende e Jesus prontamente o perdoa. Então assim, não importa nesse momento, né, que Jesus olha para dentro do coração de Dimas, ele reconhece verdadeiramente o arrependimento. E Dimas o reconhece também como Deus. Que todos nós sejamos como Dimas, né? Que todos nós sejamos como Dimas, né? É isso aí. Ele também não parou para perguntar: mas Dimas, vem cá, quantos que você matou? O que você fez? O que você não fez? Mas ele olha o arrependimento sincero no coração de Dimas. Que com certeza vai abranger todas essas situações. É. Porque Jesus só falou que ele estaria com ele no paraíso
Porque ele sabia do arrependimento completo de São Dimas, né? Exatamente. O mesmo poderia ter acontecido com outro ladrão se ele tivesse se arrependido. Mas ele né? fez o oposto. Ele fez exatamente o oposto. São Afonso Maria Ligório explica: ó Deus, que assombro havia de causar ao céu ver o Filho do Eterno Pai crucificado entre dois ladrões. Já Isaías o havia profetizado e ele foi posto no número dos malfeitores. São João Crisóstomo, considerando Jesus na cruz, exclama, cheio de admiração e amor: vejo como um médio no céu entre o Pai e o Espírito Santo. Vejo no Monte Tabor entre dois santos, Moisés e Elias. E como, pois, vê-lo crucificado no Calvário entre dois ladrões. Então, assim, é o assombro, né? A admiração que os padres da igreja demonstram a observar exatamente essa cena, né? Que a gente não consegue, talvez, vislumbrar o que significa o próprio Deus ter se encarnado e ter sido tão humilhado e ter sido colocado no meio de dois ladrões. E né? ter se entregado. Ele não fez nada para impedir, né? Ele se entregou amorosamente, né? Obedeceu ao Pai, né? É importante a gente vai falar que Jesus fez isso porque ele quis. Ele quis. Quando ele está no Horto das Oliveiras e os soldados estão chegando, né? Ele é o primeiro a falar: quem vós procurais? Aí eles vão responder: Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. Então, assim, ele se entrega, ele quis se entregar. No momento, né, de Deus, né? Exatamente. Ele cumpre, ele segue a vontade do Pai. Exatamente. Terceira frase: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Bem, essa passagem já tem um ponto aqui que muito polêmico e que as pessoas não entendem por que nós católicos temos Maria como nossa mãe. Sim. Primeiro que Jesus Cristo se fez homem. E aí ele se torna nosso irmão. Pelo menos na mesma natureza. Tem a mesma natureza humana que a gente. E segundo lugar, que ele tem uma mãe, porque ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Não sou eu que estou falando isso, é a Sagrada Escritura. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, diz que é uma honra ter Maria na sua casa, como chamando-a de mãe do seu Senhor, que lá em grego, Kyrios, que é um título divino. Então, de uma forma indireta, mas completamente certa, Isabel está chamando Maria de mãe de Deus. E também tem a primeira a chamá-la assim. E também tem, ainda dessa forma, é o primeiro título, mas assim, o anjo Gabriel explica que o ente santo que nascer de Maria será chamado Filho de Deus. O ente santo não divide Jesus homem de Jesus Deus. É um ente santo, um ente inteiro, um ser por inteiro, que será gerado por Maria, né? O ente santo que nascer de ti. Então, se nasceu dela, ela é mãe deste ser. É uma questão de filosofia, de lógica, bem tranquila. E nessa passagem, Jesus está entregando a sua mãe para o discípulo que ele ama, que ali está representado por João Evangelista. Sim. Nesta passagem, quando Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, e diz para João, filho, eis aí a tua mãe, ele está entregando a todos nós, discípulos amados dele, a sua mãe, para nós a tratarmos como nossa mãe espiritual. Nós temos nossa mãe biológica, que Deus nos deu, e também temos a nossa mãe espiritual, cuja, vamos dizer assim, essa missão foi dada pelo próprio Jesus à mulher, né? Que essa palavra aí, no português, parece que ser pejorativa. Parece ser pejorativa, mas nós já falamos inclusive sobre isso em outros vídeos, mas quer dizer o quê? Mulher por excelência. A mulher que inclusive é sinalizada em Apocalipse 12. Nós sabemos, né? A gente vai ter aí os comentários. A mulher de Apocalipse 12 é a igreja, mas a mulher de Apocalipse 12 é também todo membro da igreja que segue fielmente Jesus Cristo. E Maria fez isso. Sim. Maria seguiu por excelência o seu próprio filho, que é Jesus Cristo. E, de uma forma muito bela, a igreja é a mulher que vai dar à luz ao filho, que é Jesus Cristo. Então existe uma intimidade completa entre Maria e Apocalipse 12.
Tanto que Bento XVI, em um de seus livros, vai dizer: Maria é também a mulher de Apocalipse 12, não somente a igreja. Então, nesse sentido, mulher, no original, inclusive, mulher, em hebraico, Jesus chama Maria de Sit, que quer dizer donzela com ternura. Então, na verdade, carinhosamente, enaltecendo que Maria é mulher, ele chama Maria de mulher e entrega a todos os seus discípulos como sendo filhos dela. Então, só nesse aspecto, essa frase já seria imensamente importante, porque aqui Jesus está nos dando sua mãe como sendo também nossa mãe. E nós temos que tratá-la como tal, como ele está dizendo: filho, eis aí tua mãe. Então, honrar pai e mãe, devemos honrar esta mãe dada por Cristo. Mas também existe outro aspecto, né, João? É impressionante a gente ver a generosidade, né? A bondade de Jesus. Por quê? Porque Jesus, até Jesus nos ensinar o Pai Nosso, até Jesus chamar Deus de Abá, nós não poderíamos tê-lo chamado dessa forma, né? Os hebreus, os judeus, eles não ousavam nem pronunciar o nome de Deus. Quanto mais chamado de paizinho, Quanto mais chamado de Abá, paizinho, papai, meu papaizinho, né? Que significa Abá. Mas a generosidade de Jesus, ele extrapola isso ainda, que no momento da sua morte, no momento em que ele foi abandonado, que ele foi traído, que ele está sozinho, ele ainda fala assim: olha, meus filhos, meus irmãos, eu não te deixo só um pai, mas eu quero te dar também a minha mãe, para que minha mãe também seja sua mãe, né? E como você falou, Marcos, assim, muito bem... Na hora da cruz. Na hora da cruz. O próprio quarto mandamento, honrar pai e mãe, é o único mandamento que vem junto com uma promessa, né? E a palavra honrar, Marcos, a gente sabe que a palavra honrar, quando está dentro do mandamento, escrito nos originais, essa palavra também era só utilizada para Deus. Quando Deus fala honrar pai e mãe, e ele coloca Maria como a nossa mãe, então nós devemos honrá-la com essa dinâmica, né? Que de quem honra pai e mãe, né? É o quarto mandamento. Enaltece o valor do pai e da mãe biológicos, né? Sim. E isso também se insere nessa frase, né? Como nós devemos honrar com uma importância capital a nossa mãe espiritual. Né? Exatamente. A nossa veneração por Maria, ela não é dada, não é a igreja que criou isso, mas é o próprio Senhor Jesus que encarrega o seu discípulo amado, seu discípulo querido, de cuidar dela, né? E aí vem pode ter gente nos comentários, né? Alguns protestantes dizendo: isso é coisa da igreja romana, de colocar Maria, endeusar Maria, papapá. Não é isso. Isso está aqui em João 19. Primeira coisa, ninguém endeusa Maria. Maria não é deusa, não é graças a Maria que fomos, não é graças a Maria que fomos salvos, não é graças a Maria que somos batizados, que somos curados, que somos perdoados. Maria é nossa mãe espiritual que intercede a Jesus Cristo, nosso único mediador entre os homens e Deus. Exatamente. Ele sendo o homem Deus. Nós temos isso de uma forma muito pacífica. Sim. E isso muito antes de qualquer protestante falar, até porque os pais do protestantismo eram marianos e sabiam do valor de Maria. Em nenhum momento idolatraram Maria. Assim como nenhum católico vive essa dinâmica de idolatria. Tanto Lutero, o Calvino, tem documentos lindíssimos escritos sobre a Virgem Maria, né? E logo em seguida, terminando essa frase, diz exatamente como o discípulo deve agir. Olha lá. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Então, o que o cristão amado, discípulo amado por Jesus deve fazer? Tomar a mãe, tomar Maria e levá-la para casa. E é nessa dinâmica que nós pedimos a sua intercessão em cada Ave Maria. Não há nada de endeusamento, nada de idolatria, até porque ela não está dormindo. Como Exatamente. Está na outra frase que a gente leu, né? Hoje estarias comigo no paraíso. Todos os santos celestiais não estão dormindo. Então Maria está lá em comunhão com Jesus Cristo, intercedendo por nós. E é bacana a gente ver, Marcos, assim, eu acho que quando Jesus fala para Maria, mulher, né, que a gente sabe que essa forma de Jesus chamar Maria, mulher, é a mulher por excelência,
ele deve falar com eu acho que Jesus fala com muita admiração olhando para ela, né? Porque se a gente for ver, a Maria, quando foi anunciada que ela seria a mãe do Salvador, o anjo Gabriel anuncia, depois ela vai ao templo e encontra com Simeão, que fala tantas coisas bacanas sobre o que vai ser o filho dela. Desde quando Jesus nasce, a Maria, ela tem que sair da sua terra, ela foge para o Egito, ela depois perde o menino no templo, depois ela vê quantas vezes não tentaram os judeus matar Jesus, né? Ela sofre quantas vezes ela não foi avisada, falando, Maria, quantas vezes não deve ter alguém batido na porta dela? Estão querendo matar teu filho está sendo ameaçado de morte. E depois, ainda assim, Maria acompanha todo o julgamento, Maria acompanha toda a parte da flagelação. Como mãe. Maria, como mãe e como discípula. E assim, né? É bacana a gente ver que, se a gente for puxar a leitura um pouquinho para trás, a gente vai assim, Maria estava de pé diante da cruz. Ela estava de pé, ela não estava como uma mulher louca, desesperada, eu quero ir com ele, ou fazendo escândalo. Ela estava de pé. Porque nesse momento ela poderia falar, Senhor, Deus, poxa, você me prometeu que ele seria rei, que o seu reino não teria fim, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, e esse homem que você falou isso tudo está sendo crucificado entre os bandidos. Mas Maria, ela tem uma confiança tão grande no Pai, em Deus, a fé de Maria é tão forte que mesmo tudo quando dava errado, ainda assim ela guardava as coisas no coração, né? Quando ela perde Jesus e que ela fica 3 dias procurando, imagina uma mãe que perde um filho que fica 3 dias. Vamos parar e pensar assim, será que durante esses 3 dias ela dormiu? Será que durante esses 3 dias ela se alimentou? Como é que ela ficou atormentada em ter perdido o seu filho? O quanto que ela não sofreu ao ver Jesus sendo crucificado, mas ainda assim ela está ali de pé. Porque se Deus permitiu que isso aconteça, então eu aceito. Mulher, né? Não poderia falar outra coisa de Maria, né? Mulher por excelência. Aquela que reconhece a vontade de Deus e ela poderia não estar entendendo o que estava acontecendo ali. Porque a gente pode pensar assim, ela sabia de tudo. Não, ela não sabia de tudo. A gente vai ver várias vezes Maria surpresa. Ela se surpreende com vários momentos. Ela viveu a dinâmica de ser discípula e não deusa. Né? Exatamente. Ela não sabia o que estava esperando por ela, né? Mas o que mais me impressiona é exatamente ver ela de pé, no momento da cruz, ali, né? E se a gente pegar, o Marcos, do original, uma das interpretações que Santo Agostinho faz, é que, está lá em João 19, 27, é que João depois, desde aquela hora, o discípulo acolheu entre os seus bens. E a gente pode pensar assim, entre os seus bens... Uma das traduções, né? Entre os seus bens como bens materiais? Não, mas Santo Agostinho vai nos mostrar que não. Por quê? Porque João não tinha bem nenhum. Bens valiosos, né? João não tinha nenhum bem material. Qual era o bem que João tinha? João tinha como bem, que ele considerava o seu maior bem, ele ser o discípulo amado de Jesus e a graça que ele recebeu, o Espírito Santo que ele recebeu. Nesse momento, ele coloca Maria exatamente nessa igualdade, né? Entre os bens mais valiosos da sua existência, que é ser o discípulo amado de Jesus, ter recebido a graça que ele recebeu e agora ter recebido essa grande coisa, né, de ser responsável, né, ser filho da mãe, né, de Jesus. Então é um dos grandes bens que João vai guardar para a sua vida. Isso por ser uma das 7 palavras, Jesus se preocupou com isso na hora de sua morte, e a gente percebe a importância dessa entrega a Maria para todos nós. E também nós somos entregues como filhos dela, né, que seria mulher, eis aí teu filho, e por consequência, filho, eis aí a tua mãe. É isso aí. Então não tenham medo de receber Maria como sua mãe, né? Não é nenhuma idolatria. Você apenas precisa honrar Maria como sua mãe, assim como está no 4º mandamento da lei de Deus. Tem uma música da Ziza Fernandes, né, que fala tem um verso que fala exatamente que ela gostaria de estar no céu para olhar a cara de espanto, exatamente desses que não a reconhecem como mãe, né? Quando ela estiver carinhosamente os recebendo como mãe, né? Nossos irmãos que infelizmente não a aceitam. Tudo que Deus determina é irrevogável. Sim. Se Ele determinou que ela cuidasse de cada um de nós como seus filhos, isso não vai mudar. Exatamente. Meu Deus, por que me abandonaste? Para a gente entender a dinâmica
quarta frase de Jesus na cruz, a gente precisa ler um certo salmo, né? Pois é. Na verdade, quando a gente lê isso de maneira solta, né, Marcos? Meu Deus, por que me abandonaste? Dá a impressão que nesse momento da cruz, Jesus está abandonado pelo Pai, né? Mas E que Jesus duvidou de Deus, né? De Deus Pai, ou né? tenha duvidado dele. Mas Também, isso a gente, né? a gente vai Duas comentar coisas. sobre isso também. Mas é importante a gente analisar de acordo com exatamente o que a teologia vai nos falar, né? Nesse momento, o que Jesus está recitando, Marcos, quando ele fala meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo 22, que para os judeus, naquela época, quando você recitava, tinha exatamente o mesmo efeito. Quando você recitava a primeira estrofe de um salmo, significava que você estava recitando todo o salmo. O salmo né? inteiro. O salmo por inteiro, Uhum. entendeu? Então você poderia recitar exatamente apenas o primeiro salmo, a primeira estrofe. Primeiro versículo. É, exatamente. Para que você estivesse recitando o salmo todo. Então, como eles sabiam todos esses salmos de cor, por que Jesus fala exatamente isso? Porque esse salmo que a gente vai ler para vocês vão ver que é para que os judeus possam o reconhecer. Ele está assumindo ali nesse momento a divindade. Para que eles possam, para aqueles judeus que estavam crucificando Jesus naquele momento, o reconhecessem como Messias. Entendeu? Por isso que é importante, e isso está na Bíblia, na própria Bíblia, inclusive, nós não devemos fazer interpretações pessoais da Bíblia. Porque uma pessoa pega essa passagem, essa quarta frase de Jesus em Mateus 27:46 e vai achar Jesus está duvidando do Pai. Ou o Pai está abandonando Jesus. Ou as duas coisas. Sim. Quando na verdade ele está citando um salmo inteiro que vai confirmar a sua divindade. Sim, exatamente. Então vamos ler. Meu Deus, por que me abandonaste? Primeira frase, né? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães. Cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livrai da espada a minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Vós todos, descendentes de Jacó, aclamai-o. Temei-o todos vós, estirpe de Israel, porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram, vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a ele se converter todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão, diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma,
há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. A gente vê a beleza, né, Marcos, desse salmo. E aí, se nós poderíamos fazer, né, um programa, horas e horas só para falar dele, né? No finalzinho a gente vê que, além desse salmo estar contando uma parte da paixão, da crucificação, paixão, né, exatamente, aqui no final a gente vê a confissão de que este que está sendo crucificado é o próprio Deus. Exatamente. Né? Que ele vai ser adorado, ou seja, reconhecido como Deus. Então, Marcos, assim, vale ressaltar a gente entender que o grito que Jesus dá nesse momento, meu Deus, por que me abandonaste? Significa isso aqui tudo. Significa isso tudo. Não é um grito de um desesperado. Mas isso não é a gente que está falando. Não é a gente que está falando. É a cultura do judeu que, exatamente, ao recitar o primeiro verso do Salmo, ele está querendo transmitir toda a convicção daquele Salmo, tudo que aquele Salmo quer dizer. E tudo que o Salmo está dizendo é exatamente tudo que ele é, tudo que ele está passando naquele momento. Vai falar sobre a crucificação, sobre o transpassamento dos pés e das mãos, sobre como eles repartiram as suas vestes, sobre como eles estavam alegres a ver ele sofrendo, né? E depois vai terminar de uma maneira magnífica falando que é ele sim, esse que está se entregando ali. Então, Marcos, esse não é um grito desesperado de Jesus. Ele estava vivendo, sim, um momento terrível da sua vida, né? Uhum. Ele tinha sido espancado, açoitado, devia estar com febre, perdeu muito sangue. O quanto que ele não deveria estar sofrendo ali? Mas, na verdade, esse é um grito de extrema confiança. É impressionante, né? A gente não tem noção da profundidade de uma palavra exatamente, que na verdade é o início do Salmo. Que é o início do Salmo, que significa o mesmo que dizer o Salmo inteiro. E é importante a gente ver também que quando ele vai estar lá com os discípulos de Emaús, né, que os discípulos estão cabisbaixo, andando, e ele vai falar assim, mas os discípulos estão caminhando e falando, né, ele fala assim, mas de quem que vocês estão falando, né? Não é assim que ele encontra os discípulos de Emaús? Aí ele fala, os discípulos falam assim, ué, mas você não sabe de que todos estão falando, o que aconteceu, que o justo foi entregue à morte, foi assim, foi assim, foi assim. E Jesus, nesse momento que os discípulos de Emaús não o reconhecem, né? Ele vai falar assim, ué, mas não era necessário que ele passasse por tudo isso? Não existia a profecia que dizia que ele precisava passar por tudo isso? Então, assim, e o Salmo 21 também é uma profecia. Quando Jesus cita os Salmos, e eu acabei lembrando agora, o Espírito Santo, né? Ele está citando o Salmo 21. Quando ele cita o Salmo, quando é o próprio Senhor Jesus que está citando um Salmo que foi escrito há centenas de anos atrás, está se realizando, aquele Salmo está voltando para os lábios de quem realmente os proferiu. Porque quem inspirou os Salmos foi o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Exatamente. Então, ali naquele momento, aquele Salmo 21 foi feito para ser dito por Jesus no momento da cruz. Naquele momento, exatamente. Entendeu? Ele só foi antecipado pelo salmista naquela época. Para que todos conhecessem. Para que houvesse assim, um aspecto sobrenatural da passagem bíblica. Exatamente. Pois como é que séculos antes é proferido um salmo que está descrevendo, como existe também passagens de Isaías, de tantos outros. Né, de Isaías. Nós, inclusive, fizemos um vídeo sobre isso. Vou deixar um link na descrição sobre essas profecias que autenticam a Bíblia. Então, a gente vê um salmo que foi dito, inspirado por Deus ao salmista, ao agiógrafo, centenas de anos antes, descrevendo esse momento do verbo de Deus. Eu ainda gosto muito de parar e dar asas à nossa imaginação, né? Vamos dizer que realmente Jesus estivesse se sentindo sozinho, que o Pai o tivesse abandonado, né? Se a gente for acompanhar os fatos, digamos, supostamente que Jesus tenha se sentido abandonado pelo Pai. Na verdade, nesse momento, significa que ele dá um testemunho ainda maior de amor. Apesar de Deus ter me abandonado, eu vou cumprir ainda que o Pai me abandonou, eu vou cumprir a vontade eu não dele. Abandonei. Exatamente. Né? Isso, o que não é isso, tá? O que não é isso, mas se fosse, a gente está aqui supondo. Se fosse, era pra gente pensar né? o contrário, o quanto Deus obedeceu. Isso. Né? E aí a gente pode trazer para a nossa vida.
Como devemos ser fiéis, né? Exatamente de que forma? Quantas vezes nas nossas murmurações, nas nossas lamentações, a gente não vai falar, ah, Deus me abandonou, pô, não é possível que Deus não esteja olhando por mim, não é possível, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim. Quantas às vezes a gente, na nossa murmuração a gente faz isso, né? Deus não está olhando por mim, né? Deus, o amor de Deus é incondicional. Mostra, quando nós falamos que Deus não gosta de mim ou que Deus se esqueceu de mim, mostra o quanto que a nossa visão de Deus é errada. Eu acho, Marcos, que se a gente puder ter uma ideia de como a nossa visão de Deus é errada, eu gostaria de ter, assim, a gente pode usar um exemplo. Imagina uma pessoa que seja cega, né? E você tenta explicar para ela o que é a cor amarela, né? Digamos, Marcos, que eu sou cego. E você está explicando para mim o que é cor amarela. Aí você pode falar assim, não, porque é uma sensação quente, é isso, é aquilo. E eu, na minha cabeça, vou estar formulando o que é a cor amarela. Eu nunca enxerguei, mas você falando está me enchendo de coisas para eu tentar determinar o que é a cor amarela. Se um dia, por um milagre, eu passasse a enxergar, eu ia ver que a cor amarela não é nada daquilo que eu imaginei. Eu acho assim, da mesma forma, a gente lê tantas coisas sobre o amor de Deus, e o amor de Deus é provado para nós, a gente estuda, a gente procura a palavra, a gente vê o sacrifício que na própria cruz o Senhor Jesus fez por nós, né, para a nossa salvação, e a gente ainda ousa falar que Ele nos abandonou em algum momento da nossa vida. Então que a gente possa trazer exatamente esse meu Deus, porque me abandonaste, para a nossa vida. E não ouse nunca mais falar que Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, ou Deus... Ele te ama tanto, meu irmão, que Ele deu a vida de uma forma, com tanto sacrifício para a sua salvação. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por Marcos, e Ele morreu por todos nós. Tenho sede. É importante a gente ver que Jesus falou, tenho sede. Ele não falou, me dá água. Ele não falou, dá-me de beber. Então, assim, o que significa essa expressão tenho sede? Porque quando ele fala tenho sede, não deram água para ele, deram uma outra coisa, deram um vinagre, né? Então, assim, mas se a gente for tentar ver lá, quando ele esteve com a samaritana, e que ele pede para a samaritana, aí sim, dá-me de beber, a gente vai ver o que acontece. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Então, o que Jesus quer nos falar com isso, né? Que ele é água viva, inclusive. Ele é água viva. Está nos lembrando esse encontro, né? Exatamente. E que a água que ele vai dar de beber, ninguém mais terá sede. Então a sede, quando Jesus no momento da cruz fala tenho sede, na verdade tenho sede da salvação das almas humanas que ele está redimindo naquele momento, né? E que ele seria esta água viva que vai purificar, que vai saciar a sede. Vai dar a vida, né? Exatamente, dar a vida, vai saciar, vai purificar, né? Porque a água tem esse aspecto de purificação, do banho, né? Que purifica, vai alimentar, vai dar a vida, vai purificar e vai saciar. Todos nós precisamos de felicidade, que precisamos da comunhão definitiva com o sumo bem. Então, por isso que ele é água viva. E interessante, né? A profundidade de duas palavrinhas. De duas palavrinhas. Tenho sede. Tenho sede. Então, nesse momento, Jesus está falando para nós, né? Tenho sede de salvar a sua alma. Tenho sede. O sacrifício dele redime toda a alma humana. E naquele momento ele estava exatamente, a gente pode pensar assim, sedento dessa salvação. Porque a salvação de Cristo, ela é para muitos. Infelizmente, ela não é para todos, porque nem todos aderem a essa salvação. Nem todos querem essa salvação. É preciso né? a adesão. Então é preciso a adesão nossa para saciar essa sede que Jesus tem de salvar o gênero humano.
tudo está consumado. Ou seja, tudo está completado. A obra salvífica dele... Ele está dando ponto final. É o ponto final. Todo o seu ministério, toda a sua missão. Foi concluída, como São Paulo vai nos falar, combati o bom combate, né? Agora chega para mim a coroa, né? Então, assim, tudo está consumado, tudo está completo, totalmente completo. Aquele sacrifício que os homens antigos faziam e que tinha o seu efeito próprio, mas não trazia a salvação do homem, agora não, agora pelo sacrifício perfeito está completo. Quando Jesus vai utilizar essa palavra consumado, né? É a gente entender o sentido dessa palavra, né? O que significa consumado? Porque... imagina, Marcos, eu te empresto um dinheiro, né? Vou te dar uma nota promissória, né? Ó, Marcos, eu te dou aqui, ó, R$100, assina aqui essa nota promissória de R$100. Quando você passou um mês, João, aqui, ó, toma aqui os seus R$100. Eu te devolvo essa nota promissória, vou pegar um carimbo, pago e te entrego. Então, certo. Essa palavra consumado, naquela época de Jesus, era a mesma palavra quando se utilizava, quando alguém se pegava um dinheiro ou alguma coisa emprestado e eles carimbavam com a palavra pago, ou seja, com a palavra consumado. Então, a dívida foi paga. Então, quando Jesus a dívida fala... da humanidade, né? Não de Jesus. Porque Jesus veio assumir a dívida da humanidade para dar a sua vida a Deus Pai, realizar justiça, né? Vamos dizer assim, aquilo que foi... a dívida, né? A dívida foi paga. Então, foi feita a justiça e foi feita também misericórdia, porque Jesus Cristo não precisava se encarnar e assumir a nossa miséria. Ele fez por amor gratuito, né? Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Aí, ó, Jesus... Está claro, né? Essa carimba nosso clara, passaporte, né? Carimba a nossa dívida como pago, né? Abole, nos dá a liberdade, né? Aquele documento que tinha escrito contra nós, que nos condenava, agora Jesus o carimba com seu sangue, né? Podemos falar assim, Jesus o carimba com seu sangue e nos dá a vida nova. Se a gente colocar João 19:30 e Colossenses 2, 13 e 14, colocar combinar as duas passagens, a gente vê o quê? Que quando está ali no Colossenses 2, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, essa situação, isso está sendo realizado quando Jesus fala, tudo está consumado. A obra foi completa. Há uma interligação completa, sublime dessas duas passagens bíblicas. E agora vamos à última frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É importante a gente ver que a gente acabou de falar da frase onde Jesus fala, tudo está consumado, né? E ele não entrega o seu espírito a Deus Pai antes de falar que tudo está consumado. Então ele completa a sua obra de salvação para depois poder entregar a sua alma ao Pai, né? E aí a gente vê que... Se ele fizesse o contrário, estaria faltando alguma coisa. Exatamente. A missão ainda não estava completa. Exatamente. Então, ao completar a sua missão, tudo está consumado. Ao pagar a nossa dívida, ao nos dar o carimbo de pago, ele entrega a sua alma ao Pai. E por que ele faz isso, né? É legal a gente ver que... Eu gosto muito, Marco, de... Às vezes a gente voltar um pouquinho atrás, quando a gente vai falar da história do filho pródigo, né? Que o filho pródigo está lá, passando... Ele se afastou da casa do pai, foi para a terra distante, começou a trabalhar com os porcos. E num determinado momento, ele cai em si e fala assim, poxa, peraí, mas os empregados do meu pai têm uma melhor alimentação do que eu aqui. E aí ele decide voltar. E por que ele decide voltar? Porque ele conhecia o pai. O filho pródigo conhecia o pai. Jesus entrega o seu espírito ao pai, sua alma ao pai, porque ele conhecia o pai. Jesus é aquele que conhecia o pai. E por conhecer o pai, nesse momento ele vai se entregar ao pai. Pai, completei a minha obra, agora tudo está consumado. Então as mãos eu entrego. E exatamente isso vai nos indicar a comunhão que existe, a comunhão eterna e perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Isso dá-nos... Naquele momento em que Jesus diz isso na cruz, é como se a gente contemplasse
um aspecto, um lampejo da Santíssima Trindade, né? Sim, Dessa sim. intimidade entre o Filho e o Pai, quando na verdade nós sabemos que eles são um só e que isso mais à frente vai sendo melhor compreendido ao longo da vida da igreja, pelos santos padres, né? Sim. Pelo próprio Espírito Santo, como está em João 14, 29, que nos recorda das palavras de Jesus, dos ensinamentos, e nos ensina. Então a gente vai se aprofundando nesse mistério da Santíssima Trindade. E essa passagem, essa frase também nos lembra essa comunhão perfeita que é a família divina. Ele vai voltar para o Pai, né? E aí ele entrega o seu Ele espírito. entrega seu espírito. Mas com isso ele faz uma coisa muito bacana também. Porque se ele volta para o Pai, ele está, de certa forma, nos dizendo que nós também vamos para o Pai. Né? Ele é o primeiro a ir, né? E nós estaremos indo para o Pai. E aí o discípulo, né, o apóstolo, São Paulo, vai falar para nós: vós sois cidadãos do céu. Então, com essas palavras também, nós podemos dizer que nós, quando morrermos, né, Também podemos entregar a nossa nosso alma, espírito o ao nosso Pai, né? espírito Então, assim, ao Pai. ele fala assim, Jesus está falando assim, ó, vocês também São cidadãos do céu, entendeu? Porque esse é o nosso Pai. Aquilo que a gente falou logo lá no início, né? Porque Deus, o Jesus, dá o seu Pai como nosso Pai, como nosso papaizinho, como nosso paizinho querido. Enfim, maravilhosas são as 7 palavras de Jesus na cruz. A gente poderia aqui ficar um tempão falando, porque tem muita sabedoria, não é sabedoria humana, é sabedoria divina, mas espero que nós tenhamos feito uma boa síntese para que vocês possam refletir e meditar sobre essas 7 palavras e também compartilhar esse vídeo. Então, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Então, gente, é isso aí. Gastem seu tempo, né? Procurem buscar as coisas de Deus. Procurem se inteirar das coisas de Deus, estudar as coisas de Deus, né? Não só no nosso canal, existem outros canais, outras mídias, né? Procurem sempre as coisas de Deus, porque vai ver novela, vai ver programas que estão na televisão aí. Mais do que nunca não está prestando. Vai ficar ligado no Facebook o tempo todo, vai ficar ligado no WhatsApp o tempo todo. Então, consuma o seu tempo com coisas boas, né? Buscando a palavra de Deus. Conhecimento, né? das coisas do né? céu, né? Para que você, cristão, possa defender a sua fé, você, católico, possa defender a sua fé, você, cristão, possa entender que nós, católicos, né? Tirar o preconceito e os achismos que vocês têm, talvez, da nossa fé, entendeu? E quem sabe se encontrar. Fique com Deus, paz e bem, e até a próxima.